Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. Um líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama. Esta semana, João Miguel Tavares sente-se patológico para discutir a ida de Vítor Gaspar à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças. Pela mesma razão, Ricardo Araújo Pereira sente-se coisíssima nenhuma e Pedro Mexia declara-se bis. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que se comemorou uma vez mais o Dia do Trabalhador, cada vez mais também o Dia do Desempregado. Talvez falemos disso mais adiante, e do rescaldo do Congresso Socialista. Por agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Consenso. Está a querer ser o Maduro do Governo Sombra, Ricardo Araújo Pereira? Não estou. Isto é por causa do... Que consenso é que lhe parece necessário? Parece necessário aquele que o Sr. Presidente da República pediu no 25 de Abril, um consenso entre o Governo e a oposição, e também um outro que ele não pediu, mas devia ter pedido, que é um consenso dentro do próprio Governo. Entre o Governo e o Governo? Entre o Governo e o Governo. Portanto, o Governo está sem senso, no sentido em que está sem consenso, mas também no sentido em que não está a fazer muito sentido. O facto de haver, por exemplo, uma facção que defende as posições de Vítor Gaspar e outra que defende as posições do Álvaro, o facto de o Governo estar dividido entre os ministros do PSD e os ministros do CDS, isso é estranho. O facto do Ministro da Economia ter vindo a público revelar que houve champanhe numa empresa que se presume que é a EDP, quando o Secretário de Estado queria cortar as rendas à EDP, foi substituído, foi despedido. Sim, coisa que passou mais ou menos despercebida, essa informação tão cândida, mas eu acho que havia uma coisa apenas pior do que nós termos um governo como este, que é termos dois governos como este, que é o que temos agora, que na verdade são dois, que ainda por cima não se entendem. E, portanto, era mais nesse sentido que eu apelaria ao consenso. Estás a desvalorizar a falta de consenso também dentro do próprio PSD, porque se nós ouvimos as pessoas a falar do PSD, também não há consenso dentro do PSD, e mesmo dentro do próprio CDS, embora seja uma coisa menos vista, eu duvido muito que aqueles liberais, que ainda é o pequeno reduto liberal do CDS, concordo também necessariamente com o Paulo Portas. Portanto, acho que basicamente não existe consenso em lado nenhum. Dentro do Bloco também já sabe que não existe consenso, dentro do PS também nem por isso. Do PC o PC é o único sítio onde neste momento existe consenso em Portugal. Nós apreciamos. E vê lá se o Presidente da República sublinha isso. Rarissimamente. Como é que analisa as razões para esta falta de consenso, nomeadamente, e essas se calhar serão aquelas que nos interessam mais neste momento, dentro do próprio Governo? É porque, sobretudo quando as coisas começam a correr mal, não é? Que está aquela coisa de o rato começar rapidamente a tentar saltar do navio. Pode dizer que o Governo está com problemas de balneário? Está com problemas de balneário, claro, porque as coisas não estão a correr bem. E, portanto, o CDS coloca-se naquela posição de, se por um lado eu estou no Governo, por outro lado eu não quero que se note demasiado que estou no Governo, porque quando vierem as próprias eleições isso seria chato e aborrecido para mim e penalizar-me muito. E, portanto, eu acho que é essas as contas que andam a ser feitas. O único, já se sabe, é quem é que se lixa no meio disto tudo. Um facto aparentemente novo é o de não haver só desentendimento entre os ministros do CDS e os ministros do PSD, de haver, aparentemente, também desentendimento entre ministros do PSD. Isto fragiliza ainda mais o Governo? Quer dizer, já é dado como adquirido e não é um problema? Eu acho que já é dado como adquirido, porque neste momento, aparentemente, os dois critérios de recrutamento para entrar no Governo, nomeadamente para ser Secretário de Estado, é ter uma licenciatura válida e ter escrito coisas nas redes sociais contra o Governo, nomeadamente contra Gaspar. E, portanto, tem sido mais ou menos uma constante destes... Isto quer dizer que pode-se concluir daí que a facção anti-Gaspar está a ganhar terreno? A facção anti-Gaspar está a ganhar terreno e até já tem uma cara, para além dos vários críticos externos ao Governo, ou exteriores ao Governo, tem já uma cara que é a cara de Paulo Macedo,
que ainda por cima é uma cara impassível, portanto é uma boa cara. Impassível, estás a ser simpático. É uma boa cara. Assustadora. Mas, ao mesmo tempo, ser contra Gaspar, no fundo, é ser contra o que este governo se propôs fazer. Porque o governo foi eleito... Este é um governo de ditadura das finanças, de ditadura entre aspas, naturalmente. Não vou fazer aquelas coisas ridículas, mas já fiz. Mas ninguém se sabe, enfim. Bom, portanto, o que é que significa ser contra Gaspar, mas ser a favor do governo? Não se sabe muito bem. Significa fazer um governo parte 2. É um remake do próprio governo. Não, significa tentar fugir da chuva. Quando toda a gente percebe que as coisas estão a correr mal. É isso que se está a fazer. Não, está bem, mas o governo não tem só que fugir da chuva. O governo tem que continuar na chuva. Ou então vai-se embora, não é? Mas isso eu concordo contigo. Agora, que há muita gente a já meter... Não se foge da chuva... Há muitas pessoas já a querem meter gabardina e isso parece... Não se foge da chuva no Conselho de Ministros. Não sei se ficou claro há bocadinho que eu acho muito saudável que sempre que sai um membro do governo que governa contra os nossos interesses, a gente abre uma garrafa de champanhe em sinal de festejo. A questão é, nem todos temos dinheiro para abrir garrafas de champanhe quando isso acontece. A EDP, pelos vistos, tem. Isso tem. Parabéns. Que papel é o de Passos Coelho no meio disto tudo, Pedro Mexia? Lá está, um mistério, ninguém sabe muito bem. Porque ele, por um lado, parece ser o principal amigo de Gaspar, mas cada vez mais tem andado a sair com segundo outras Pacheco Pereira, até haverá já um porta-voz externo dos ministros anti-gasparistas, que é Marcos Mendes, escreveu Pacheco Pereira esta semana. A situação está realmente confusa. Nós, por exemplo, por um lado temos o famoso discurso do Cavaco no 25 de Abril. Por outro lado, Manuela Ferreira Leite, que sempre foi entendida como a pessoa mais próxima de Cavaco Silva que existe, eu acho que ela nunca na vida... Que existe, não direi. Okay. Podemos levantar aqui alguns problemas de ordem pessoal. Que existe na política portuguesa, ou seja, na política nunca ninguém ouviu sair da boca de Manuel Ferreira Leite qualquer mínima palavra contra Cavaco Silva, ou sequer sugerir que ele limpou mal a louça à hora de jantar. Nunca tal aconteceu. Ela tem sido uma trauliteira total. Ela tem superado, Pacheco Pereira, acho que eles estão a tentar competir um com o outro. O amor dela por Passos Coelho é merecido. Sim, e merecido, atenção, que o Passos Coelho também a tratou muito bem quando ele estava na oposição do PSD. Agora, mas é um bocadinho, é difícil de compreender, porque Cavaco Silva afinal Cavaco Silva está a favor, está contra, porque quando soube Manuela Ferreira Leite aquilo mete medo. Mas esse é o problema de ter heterónimos. Então, não, exato. É isso, se calhar uma heteronímia. O papel de Cavaco Silva, o que me intriga é o papel de Passos Coelho no meio disto tudo, porque imagino um Conselho de Ministros como aquele que o Expresso descreveu no fim de semana passado, e não consigo imaginar que papel é que Passos Coelho faz no meio daquilo com... tentar que a louça não se parta, não é? Mas haver um Conselho de Ministros tumultuoso e um governo, sobretudo de coligação com choques internos, não tem nada de especial. A única coisa que tem de especial esta circunstância é que esses choques se dão em torno da política das finanças, e a política das finanças é o fundamental deste governo. Porque eles podiam ter grandes choques sobre uma coisa que não fosse o essencial. Sobre as touradas de barrancos. Mas, enfim, mas o Gaspar, de qualquer forma, tem os melhores amigos possíveis do seu lado, e que são realmente aqueles que contam, não é? Que é a nossa amiga Troika, e enquanto a Troika estiver do lado de Gaspar... Eles trazem o guito. Exato. E, portanto, nós estamos a gravar isto antes da conferência de imprensa hoje das 8 da noite. Agora, se aquela conferência de imprensa vier a dizer aquilo que parece que já é público e que está nos jornais, o Gaspar está isolado, mas ainda é quem tem o músculo no meio daquele governo. São mais cortes, não é? Isso é uma coisa que é sabida. É o crescimento. No entanto, anda-se há 15 dias a falar de crescimento. O crescimento, Manuel Ferreira Leite tem razão. Anda-se há 15 dias a falar de crescimento e agora, de repente, vem, pede Passos Coelho, dá uma conferência de imprensa e fala em... Cortes. Não, no crescimento dos cortes. É no isso. Crescimento dos cortes. Mas atenção, porque Gaspar, já vamos falar de Gaspar no Parlamento, mas Gaspar disse, porque parece que não dá para aumentar impostos. Infelizmente. Parece que essa hipótese está com algum pesar, a sentir-se ali alguma... Porque eles tinham tido essa ideia. Imaginam que sejam aqueles Conselhos de Ministros? Não quero. Imagino, mas não desejo fazê-lo. Tenho até algum receio. Tens dificuldade em estar 7 horas fechado no mesmo sítio, não é? Sim, isso é verdade. Sim. Está entregue o Ministério do Consenso ao Ricardo Araújo Pereira. É a vez agora do João Miguel Tavares querer ser Ministro
do edital, o que é que pretende tornar oficialmente público? É fixar em todas as vitrines, aquelas vitrines que há para o país inteiro, juntas de freguesia, tribunais, tudo isso, as palavras avisadas Do Sr. Presidente da República. Acho que as temos, não é? Estas palavras. E depois não venham dizer que eu não avisei em devido tempo. Porque dentro de menos de um ano vão acabar as garantias de empréstimos que nos são concedidos pelas instituições internacionais. E isto já é o segundo aviso. Depois não diga que ele não avisou, João Miguel Tavares. Nós hoje vamos falar, vai haver mais para a frente outras pessoas que dizem coisas que são absolutamente verdadeiras, mas que depois vêm com um anexo verbal, com um certo tipo de palavras que destroem aquilo que elas estão a dizer. E é o caso, neste aviso do Presidente da República? Não, é porque Cavaco Silva já anda a fazer isto há demasiados anos, não é? Ele primeiro, tudo vai desmoronando e depois ele chega e diz: eu avisei. Agora está a avisar com antecipação. Eu já tinha avisado. Lembras-te daquele discurso que eu fiz em 2007? Eu já tinha avisado. Mas o aviso... Tudo acontece. Epá, não avises. O aviso de Cavaco Silva impede que as coisas aconteçam. Estudem o pós-troika. E é verdade. Lá está. Isso é verdade. E tem toda a razão e as coisas deviam estar a ser discutidas. Agora, E eu não tinha pensado nisto, que era preciso preparar o futuro. Se não é o Presidente da República, eu estava alerta desta realidade. Atenção que o aviso é sério, de facto. Porque eu não vejo o futuro a ser preparado, de facto. Não, o aviso é sério porque, quer dizer, a ideia de que depois da intervenção externa não se pode voltar à vida... Mas o que é que significa? Tudo bem aí. Basicamente o que ele está a dizer é: atenção que esta boa vida vai acabar. Não é isso. É um bocadinho isso. Não é isso. Mas o que é que acontece? Quando alguém diz, seja em frente aos microfones ou lá em minha casa, quando estou a falar com os meus filhos, a dizer, o que é que significa quando alguém diz, já há muito tempo não falava disso, quando alguém diz, tu não digas que eu não te avisei. Tu não digas que eu não te avisei. O que é que nós estamos todos à espera que vai acontecer? Não, toda a gente vai estar à espera que aconteça que aquilo que eu diga, eu avisei-te, que vai realmente acontecer. E, portanto, quando Cavaco Silva vem dizer, e depois não digam que eu não vos avisei, é porque ele está já absolutamente convencido que vai acontecer aquilo contra a qual ele nos está a avisar. E como é que o portanto, Pedro não é interpreta muito este consolador. Eu precisava de nascer duas vezes para perceber esta linha de argumentação de Cavaco, porque Cavaco alertou-nos para a crise, num artigo de jornal, lembram-se disso, e disse que alertou para a crise em tempo útil. E com a má moeda, já não? Com a má moeda. O Presidente tem ajudado a resolver a crise em diligências que não nos pode contar. Aliás, nestas mesmas declarações em que avisa, Cavaco Silva diz repetidamente que faz questão de deixar tudo por escrito, para que depois possam ir confrontar. Porque essa é a preocupação principal dele. É ele estar defendido. Mas convinha também pôr por escrito aquela parte das escutas. Eu gostava de ler isso. Fez uma comunicação ao país. Feliz. Deve estar escrita. Particularmente feliz. Mas aquilo é uma coisa vaga. Eu quero aquilo bem explicado. Bom, mas, portanto, as intervenções de Cavaco Silva são sempre contrastando com a sensação que ele transmite ao país de que ele não é parte da solução. Mas ele, pelo contrário, diz: eu já avisei, eu disse em tempo, eu estou a fazer coisas que vocês não sabem. Mais uma vez, eu tenho uma certa dificuldade em perceber qual é o papel útil do Presidente da República neste momento de crise e acho que as pessoas estão a evitar. Uma das poucas pessoas que tirou recentemente uma conclusão sobre isto é uma pessoa que, como é a pessoa que é, as pessoas não vão ligar nenhuma, que foi Pedro Santana Lopes, que acaba de publicar um livro sobre o sistema presidencial, e fazem mal a não ligar nenhuma, porque ele tem no livro dele, que se chama Pecado Original, e não é sobre a vida privada dele, tem pontos muito relevantes sobre esta coisa do semipresidencialismo, que é uma... Que ele sofreu na pele também. Que ele sofreu na pele. Será que ele pode ser o Batman, no Cavaco Silva, já pensaram? Tem uma entidade secreta e depois à noite sai da caverna e vai salvar velhinhas. Exato, talvez. É o Batman. Registou o aviso do Presidente da República. Registrei o aviso, ele comigo que esteja descansado, eu sei que ele avisou. Isto, basicamente, esta manobra... Já leu Intervenções 7? Todo. O roteiro 7. Já acabaste o 6. Já acabei o 6, tinha acabado o 6, com muita dificuldade, por causa da narcolepsia, mas sim. Tu não tinhas, não é? Não tinhas, mas não ficaste tinha. assim.
O que se passa, esta manobra é sacudir o sangue do capote. É isso que Cavaco Silva, assim, neste momento é sangue, não há outra coisa. É o que Cavaco Silva tem feito constantemente. Eu gostava de reescrever a história com a presença de Cavaco Silva em todos os episódios. Dilúvio, Noé a construir a arca. Eu avisei. Cavaco Silva. Isso já foi feito, é possível. É o Blackadder. Pois. Isto é o que se passa aqui é. Eu gostava de ver Cavaco Silva no Alcoitão. Uma enfermaria cheia de gente com pernas partidas e ele, eu avisei que o vosso estilo de vida era perigoso. É este tipo irritante de pessoa que está a dizer a estropiados que tinha avisado. Tivessem cuidado. Sim, que tivessem cuidado. Estudassem. Pronto, temos então o João Miguel Tavares, Ministro do Edital. Vamos ter o Ministro da Multitude, Pedro Mexia, ou será da Multitude? Pedro Mexia. Era mais que diz multitude em português, aparentemente, que é aquele conceito do Tony Negri, etc. Porque isto é um programa com um certo nível cultural. E tem a ver com esta ideia da rua, que tem sido muito discutida. E que está outra vez na ordem do dia. Mas como é a rua francesa, podia ser a Multitude. É a rua francesa. E eu tenho estado a ler os jornais franceses e os jornais franceses têm comentado muito a questão da rua e têm dito que certas pessoas que estão a manifestar na rua são pessoas agressivas, radicais, perigosas, são quase uns bárbaros, que não respeitam a democracia, porque a democracia, o lugar da democracia é no Parlamento, e que, em alguns casos, são casos de polícia e que devem levar bastonadas e não sei o que mais. Trata-se, evidentemente, da rua de direita, como perceberam pela descrição, porque há como perceberam pela descrição, de repente, lendo a imprensa de esquerda francesa, eles descobriram que a rua não é só o lugar das pessoas com quem eles concordam. E neste momento está a haver um grande movimento... do casamento gay em França, da aprovação do casamento gay que levou a grandes manifestações em Paris. Como é natural? Não, a questão do casamento gay é irrelevante para o caso. O que interessa quem são aquelas pessoas. São as pessoas de direita, conservadoras. Já houve, basta ver, por exemplo, um exemplo muito engraçado é ler qualquer descrição sobre, por exemplo, uma manifestação, e já houve manifestações bastante grandes, do Tea Party. Qualquer descrição jornalista de uma manifestação do Tea Party é descrita como uma ida ao jardim zoológico. São tudo grunhos, bestas, animais, e tal como têm sido descritos estes manifestantes. Eu só queria salientar este duplo critério, porque temos ouvido como a rua é importante para a democracia, como o Parlamento não esgota a democracia, e é verdade, eu estou totalmente de acordo com isso, a rua é legítima, eu não tenho nada contra a rua. Mas convém não ter dualidade de critérios, convém dizer, a rua é maravilhosa quando nós concordamos com ela. Quando nós concordamos com ela, são antidemocratas que não respeitam o que foi decidido do Parlamento. Como é que interpreta estas manifestações multitudinárias contra o casamento gay em França? Eu voto em Pedro Mexia. Eu acho que Pedro Mexia acabou de dizer... Eu fiquei um bocadinho espantado com a violência, porque isso realmente é sempre naquelas alturas que isto deve ser muito porreiro estar a viver em Portugal, porque realmente cada vez que em França alguém se zanga, no mínimo ardem 500 carros. É uma coisa extraordinária. Ele vem pancada em França, é verdade. Mas aí vem pancada de esquerda. Por acaso acho que foi no meu lado direito, mas o bastão estava devidamente empunhado por um jovem de esquerda. E, portanto, eu acho que esta dualidade de critérios que ele fala, a mim espanta-me esta agressividade em relação ao casamento gay, ainda por cima, embora seja de direita, sou completamente a favor do casamento gay. Estás-te a rir porquê? Nada, porque uma espécie de... Não. A mim só me espanta... Malíflo. A mim só me espanta esta agressividade relativamente ao casamento gay, porque não há... Não há sombras de gay. Esse parece que é um pouco mais violento, mas pelo visto interessante. Mas é como Deus manda. É como Deus manda. Quando não é acompanhada de um repúdio do casamento também não gay, eu acho... Para que estar a especificar, não é? Sim, isso também acho que sim. E estas manifestações em França? Acho que são uma mariquice. Sinceramente, estas manifestações acho que são uma mariquice. Uma pessoa ir para a rua, não, eu acho que vocês não deviam casar. Por amor de Deus, sinceramente. Agora, há aqui uma questão que é, se a senhora Pedro disse que era a rua de direita, há aqui um problemazinho, que é, esta rua de direita tem uma viela bastante larga de extrema-direita.
tem uma viela bastante... E a outra tem uma viela extrema esquerda. Eu disse que não vais por aí. Não, mas então diga uma coisa. Não, tu achas que a extrema esquerda chega melhor do que a extrema direita? Eu não disse que não tinha, mas quando se espatifam montras e se queimam pneus, eu vi pessoas a dizer, calma, isto de espatifar montras e partir... O contrário, não é? É negativo sempre, certo? Vi. É negativo sempre. Pronto, então estamos de acordo. Mas eu vi pessoas a dizer isso. Estamos de acordo. Olha o consenso. Mas é um consenso um bocadinho forçado. Estás a dizer que não há pedradas boas e más? É bom, é isso. Essa é a ideia. Eu aqui tenho defendido outra coisa. Tenho feito a pedagogia da pedrada. Só estou a falar do duplo critério. Não o tens, mas há muita gente que o tem. O problema é que, de facto, mas isso é inultrapassável. A extrema esquerda é utópica e sonhadora e a extrema direita é selvagem. Mas também há aqui sonhos nesta manifestação. Deixa-me só dizer uma coisa última sobre a rua e sobre França. As pessoas dizem a rua e a esquerda não sei o que mais. Depois do maio de 68 houve uma manifestação, como o nome indica foi na rua, esmagadora de apoio ao de Gaulle. E foi na rua que se percebeu que o maio de 68 politicamente não ia triunfar, embora tenha triunfado civilizacionalmente. E, portanto, a rua não pertence a ninguém. A rua é de quem a trabalha, como a terra. Eles continuam a levantar as pedras da calçada para ver se encontram a praia, mas nunca mais aparece. Não, é melhor ir de comboio. O Pedro Mexia fica com a pasta da multitude. Daqui a pouco o rescaldo do Congresso do PS. Agora é a altura dos estados de espírito e o Ricardo Araújo Pereira declara-se coisíssima nenhuma. Está a ter um ataque de nihilismo. O que é frequente, aliás. Eu tenho uma autoestima muito baixa e é por isso que sou, no fundo, uma attention whore. Agora passa uma legenda com a tradução. Não sabias? Foi um momento psicanalista? Foi. Um momento psicanalítico, sim. Sim, achas difícil de acreditar? Bom, vamos avançar. No divã com o Ricardo Araújo Pereira. Eu não sei se temos esse registro. Temos esse registro. É uma citação, portanto, essa coisa da coisíssima nenhuma. Estou a citar. O senhor foi eleito, assumiu um lugar, assumiu uma responsabilidade no Ministério das Finanças. A senhora deputada afirmou que eu fui eleito e a senhora deputada deveria saber que eu não fui eleito coisíssima nenhuma. Está zangadinho o Ministro das Finanças. Nota-se porque o tom é o mesmo, mas os dentes estão cerradinhos. Sim. Esta era a resposta à deputada do Bloco de Esquerda, Ana Drago. Sim, ela teve a ousadia de... Que diz uma verdade. Pois, ele é que exato. Vítor Gaspar diz uma verdade. Sim. De facto, ele não foi eleito. Sim, ele pertence a uma longa dinastia de ministros das Finanças não eleitos que o nosso país já teve. Infelizmente, parece uma longa dinastia de ministros não eleitos. Como sabes, noutros países não há ministros não eleitos. Pois, mas eu sinceramente pensava que ele tecnicamente não foi eleito, mas eu acreditava que o governo era eleito. De repente é como... Não me digo que o Pai Natal também não... De repente, a sério, democraticamente isto é o equivalente ao Pai Natal para mim. É eu ter descoberto de repente que o governo não é eleito. O sublinhado aí não é ele ter negado que foi eleito, mas o coisíssimo nenhuma. É a raiva com que esta própria sugestão sugere. Já me referi a isso quando estava com os dentes bem cerradinhos. Há de facto uma crispação grande neste ministro não eleito. E que a crispação é essa, que é cada vez maior, e eu acho que, enfim, o facto de a realidade continuar a fazer desfeitas consecutivas ainda hoje, aliás, ainda esta sexta-feira, a União Europeia, como é que se diz, coisou uns números é que eu ainda estou meio... Nós estamos a gravar isto no dia... Na manhã seguinte ao Benfica se ter qualificado para a final da Liga Europa. Eu ainda estou embriagado, quer do ponto de vista metafórico, quer do ponto de vista literal. Há um bocadinho saiu uma bolhinha. Sim. Há gases, há muitos vapores inflamáveis a sair do meu organismo. Onde é que eu ia? Não interessa. Não faz mal. Estavas em números da União Europeia. Estavas em números da União Europeia. Não. Revim em baixa, exato. Revim em baixa, não sei o quê, Portugal, todas as cenas.
uma coisa, Portugal, tudo revista em baixa e Também tal. já não é novidade, não é? Não, mas irrita Gaspar. Viu a declaração de Gaspar como tentando escapar ao escrutínio do Parlamento? Quer dizer, houve quem lesse também isso. Ele está, no fundo, irritado e a tentar escapar ao escrutínio parlamentar. Não, isso não acho. Acho que é o mesmo que eu estava a dizer há bocadinho em relação ao Cavaco. Como é que se consegue dizer uma verdade, mas e depois acrescenta-se umas palavrinhas que destroem aquilo completamente? Politicamente aquilo é uma argolada terrível e ele agora vai ouvir aquilo em loop até ao final do seu mandato não eleito, aquela coisa em cima nenhuma. Ele também já teve aquela do enorme aumento de impostos. Mas essa vinha escrita. Pois, mas é daquelas frases que depois se cola. Mas essa é verdadeira, não é? E esta também é verdadeira, mas o problema é que cola uma imagem não democrática e a esquerda toda começa a esfregar as mãos de felicidade. Maldita esquerda. É verdade. Como é que entendeu este reparo? Não, eu acho que realmente há uma má relação com o escrutínio, mas com o duplo escrutínio. A maneira como ele diz isto, se ele tivesse dito isso de uma forma mais tranquila, dizer, eu não fui eleito e tal, mas o coisíssimo nenhuma significa uma espécie de repugnância pela ideia de ter sido eleito, não é? Mas também há, como disse o Ricardo, e bem, pronto, há também a questão do escrutínio da realidade, porque com os deputados ainda dá para discutir, mas com a realidade é mais complicado. Ela normalmente é bastante teimosa. E de facto há uma tradicional repugnância dos técnicos dos técnicos e dos artistas também pelo escrutínio. Eu lembro de uma entrevista muito engraçada a um arquiteto, um famoso arquiteto, cujo nome não me lembro, porque é tão famoso que não me ocorre, e eu perguntar, então, mas já trabalhou alguma vez para ditaduras e não se sentiu mal com isso? Não, é ótimo, porque a gente faz o que quer, não há cá auditorias e não sei o que mais, expropriam quando a gente pede, e pronto, há pessoas que têm este sonho, mas parece que não dá. É a liberdade. Não dá, é a liberdade do arquiteto. No momento do desenho. A audição parlamentar ao Ministro das Finanças foi, sem dúvida, um dos momentos políticos da semana. E o João Miguel Tavares também quer aprofundar este tema, mas por um outro ângulo. O que é que o leva a confessar-se patológico, João Miguel Tavares? Não, o ângulo, de certa maneira, é mais ou menos o mesmo. Agora é que, depois de termos sentado um bocadinho Ricardo Araújo Pereira no divã de psicanalista, a ideia agora era deitar a Vítor Gaspar. Porque eu, pela primeira vez... Bom, o patológico tem a ver com uma frase também de Vítor Gaspar. Sim. Não, em relação ao PS. Sim, porque ele disse que o PS demonstrava uma incapacidade patológica de assumir as suas responsabilidades, que é verdade. Mas e depois houve um combate de patológicos no Parlamento, porque João Galamba chegou e disse também que ele tinha uma incapacidade patológica e que ele era tóxico, e devia haver um swap do Ministro das Finanças, e aquilo tudo dito com um tom que eu estava a ver e dizer, uou! Porque, na verdade, José Sócrates deixou também isto, eu acho, na política portuguesa. José Sócrates deixou isto, por exemplo, as pessoas que até vinham de uma área relativamente independente e que entraram para o Parlamento, o João Galamba, a Isabel Moreira, são pessoas, sem dúvida, inteligentes, mas que têm um assinte na maneira de debater e tudo aquilo, que é uma violência, enfim, pouco dada a consenso, digamos assim. E eu, pela primeira vez... São da Escola Animal Feroz. Sim, são da Escola Animal Feroz, claramente em termos de tom. Agora, eu pela primeira vez vi Vítor Gaspar genuinamente agastado. Aquelas olhares sempre existiram. A vida, se calhar, não lhe está a correr tão bem como ele desejaria. Isso... Por regra, defendo todos os ministros das Finanças que são violentamente atacados por todos os lados, porque acho que, de modo geral, isso significa que eles estão a fazer bem o seu trabalho. Mas o cansaço... É uma regra. São os vivos, espero. Isso é uma regra. O morto, infelizmente, não é atacado de todos os lados. E demonstra mesmo que há ali que ele está cansado e está sem paciência. Quer dizer, é por aí também que se explica coisa em cima nenhuma. E isso não é um bom sinal, não é? Quando nós vemos ali o Ministro das Finanças já com aquele nível de... Ele, não é? Que é o zen, aquela pessoa que nós tínhamos zen, com os nervos à flor da pele. Ou então, pode ser como Ricardo, que parece ser uma pessoa super convencida e que afinal é frágil como uma pequena papoila ao vento. Saltitante. As papoilas são tóxicas. Não sei se lembram tóxicas, disso. não sei. Mas já apareceram na imprensa vários perfis de Vítor Gaspar em que falavam com amigos e várias pessoas diziam coisas mais ou menos coincidentes e mais ou menos elogiosas, geralmente elogiosas, sobre ele, mas havia uma coisa que vários amigos
e vários conhecidos dele notavam que era, ele não falava assim. É uma coisa que várias pessoas já disseram que ficaram Estava muito... a representar um papel. E, portanto... Aquela pausa era estudada. O que se pode pensar, eu não faço ideia se é verdade, senão estou a basear no testemunho de pessoas que o conheceram e que deram esse... Ele não estava na Católica quando tu lá andavas? E que deram esse testemunho... Não me lembro dele. Tive Miguel Frasquilho como professor, devo dizer. Disse sempre isso. Sim, mas é verdade, o que é que eu ia fazer? E ele já usava aquele penteado? Já, sim. Okay. Já. É só para saber. Bom, mas vamos avançar às finanças. Sim. mas o Vítor Gaspar, o que pode ter acontecido é que ele construiu esse boneco zen, não é? Nós, aliás, aqui no Governo somos... E o boneco está a desfazer-se agora. Como em todo lado, ficámos muito surpreendidos e muito divertidos também quando ele apareceu e quando começou a falar daquela maneira. É um chato. E provavelmente isto, que nós estamos a interpretar como sendo com ele estar agastado de uma forma surpreendente, se calhar isto é uma reação normal e que se nós tivéssemos um ministro mais colérico, como já temos tido muitos ministros e até primeiros ministros coléricos, não dávamos tanta importância, mas realmente o que é de interrogar é se o Gaspar que temos tido até agora, até as coisas começarem a correr realmente mal, era o Gaspar real, ou se até nisso houve um número. E os swaps? Vamos falar de swaps? Mas, Carlos, eu gostava só de manifestar a favor da cólera no Parlamento, porque tive esta semana a oportunidade de ver umas imagens de um debate muito produtivo na Venezuela, entre chavistas, quase todos vestidos com aquele fato de treino amarelo, em que não se percebe se eles estão prontos para dirigir a Venezuela, para treinar o Passos de Ferreira. E a oposição que se identifica pelo olho negro. Pelo olho negro, sim. Houve argumentos muito, mas muito convincentes. Contundentes. Sim, parte a parte. E eu gostei de ver aquilo. E é bom ver deputados com vuvuzelas também, não é? No eu acho que só uma democracia pouco avançada como a nossa é que não... O que é bonito, porque da esquerda à direita toda a gente elogiou imenso a Venezuela e o passamento... Elogiou não, o passamento... Jorge Lacão uma vez no nosso Parlamento fez referência à vuvuzela, mas sempre referindo-se à vuvuzela como uma zuzuzela. Foi corrigido várias vezes pelas outras bancadas, aos gritos, mas prosseguiu. Eu gostei sobretudo da descrição, não consegui ver evidentemente, mas a descrição da transmissão televisiva desse debate parlamentar na Venezuela refere que as câmaras, no momento em que os deputados da maioria desataram a bater nos deputados da oposição, as câmaras foram viradas para o teto. Mas eu ainda vi mas por uma razão, estavam à procura do Hugo Chávez. O espírito dele andava onde está? Mas eu acho que a escalada verbal que tem vindo na política portuguesa ainda nos vai proporcionar bons momentos. Atenção, para o programa é bom. Vai haver sapatada ao dia destes? Para a democracia não é muito bom. Para a democracia, para o programa é muito bom. Eu acho que ainda vai haver momentos... Bolachada no Parlamento. Sim. Temos os corninhos desta legislatura, não é? Momentos como já tivemos, aliás, um ou outro, noutros casos, José Eduardo Martins, que aliás é um deputado que eu apreciava bastante e que teve uma saída. Uma saída mas vernácula. Isso é diferente, sabes? Sim. Isso é uma saída. O problema ali é aquela constância de tom traulitério. E os swaps? Quem é que vai sair mais chamuscado disto? Os swaps é comigo. O Miguel é que sabe que não se sabe, não é? Eu estou à espera ainda de uma bomba maior do que aquela que foi, francamente, detonada até agora. Quando secretários de Estado saem, eu acho que aquilo ainda vai ser um susto infinitamente maior do que aquilo que a gente está a pensar. Mas ainda é cedo para falar nisso. Das transações complexas ou dos produtos exóticos, como também agora lhes chamam. Sim, e depois porque é muito fácil encontrar aquelas ligações que aliás já começam a ser feitas. E então, mas este senhor que afinal era amigo do Gaspar e que andou a vender isto ao Citigroup, agora é que o está a aconselhar em relação a estes temas, mas afinal isto é porque a questão dos swaps e destes produtos altamente técnicos é que é tipo a espionagem. Isto há agentes duplos, mas há agentes duplos como no caso da espionagem, porque eles não estão em número suficiente para ficarem só de um lado. Porque aquilo é um assunto que é dominado por tão poucas pessoas. Alguns até serão os mesmos. Pois são os mesmos e andam constantemente a pular. Também nos vai dar grandes alegrias, mas alegrias técnicas. Pronto, está explicada a patologia invocada aqui pelo João Miguel Tavares. Agora é a altura de ficarmos a saber porque é que o Pedro Mexia se confessa bis. Bis e não bi, para não haver... Enfim, o Freud diz que somos todos, mas o Freud já morreu e nós estamos aqui e não temos que concordar com ele. Nessa matéria, pelo menos. Mas não, bis... Eu estava que era um disclaimer agora. Não, aqui ia sair do irmão. A Ilha Portugal vai ter que esperar. Não, tem a ver com bis no sentido de repetição, porque aconteceu uma coisa bastante bizarra na Europa esta semana, que foi a reeleição na Islândia do partido que levou a Islândia à bancarrota.
E isso leva-me a pensar duas coisas um pouco contraditórias. Por um lado, eu acredito que, apesar de tudo, há uma espécie de racionalidade democrática, genericamente falando, e as exceções, neste caso, realmente provam a regra. O povo normalmente tem razão. Realmente, é isso? não sei se tem razão, mas é sensato. As pessoas, em geral, não tendem a escolher, pelo menos para o governo, as opções mais radicais, por exemplo. E a prova disso é que não elegeram Vítor Gaspar. Não elegeram Vítor Gaspar, exatamente. Por outro lado, há raciocínios dos eleitorados que são um pouco problemáticos. E o caso do raciocínio do eleitorado islandês é curioso porque pode servir-nos para pensar no caso português, que é eles correram com a coligação de direita há uns anos porque tinha levado o país à bancarrota. E, aliás, o Primeiro-Ministro à barra do Tribunal. E depois elegeram um governo de esquerda. O governo de esquerda aplicou, como os governos de esquerda também têm que fazer, queiram ou não, uma política de austeridade. Eles agora fartaram-se da política de austeridade. E há uma série de paralelos com o caso português, por exemplo, de pessoas, há muitas pessoas no PS assim, que estão totalmente fartas da austeridade e por isso acham bom voltar as pessoas, acham boa ideia voltarem as pessoas que nos levaram à bancarrota. Porque a ideia de que coisa tão bizarra, os islandeses agora querem voltar ao passado, mas não há pessoas que querem voltar ao passado em Portugal. Bastantes, acho eu, bastantes. Compreende a escolha dos islandeses, João Miguel Tavares? É uma escolha talvez pouco consoladora quando nós pensamos na maturidade dos eleitores e das democracias. É verdade, e eles também são poucos, não é? Sabemos e, portanto, aquilo quando querem mudar... a realidade política local, não é? Sim, não, eu sei muito sobre a política islandesa. Agora... O Ricardo tem um colega na presidência da Câmara de Reykjavik. Pois, exatamente. A presidência da Câmara de Reykjavik é um... Já fizeste workshops com ele? É um humorista, não é? É um humorista. Exatamente. Agora, o que é que a gente pode dizer sobre esse assunto? O que se passa é que é penalizado quem está no governo a fazer as medidas de austeridade. A única lição que há a tirar dali é que a vida vai correr mal ao PSD. Parece que também havia a questão da aproximação à Europa que dividia a esquerda da direita, a esquerda mais favorável a uma ligação à União Europeia. E porque eles, vá-se lá saber porquê, neste momento estão com dúvidas. Agora acho que não é um bom clube para entrar. Não estão com dúvidas. Não percebe. Se calhar este resultado eleitoral na Islândia reforça as possibilidades, a ideia de o PS e José Sócrates voltarem à ribalta? Eu acho que significa que há esperança. Agora juntar essas duas coisas é que não, por amor de Deus. Não acho que José significa que há esperança para José Sócrates. Não, José Sócrates cometeu um erro também, que foi voltar à televisão. As pessoas agora estão a ver todos os domingos à noite aquele homem. Não estão nada, não viste as audiências. Pois já nem vai ver. Ninguém está a ver aquilo. E aquilo foi muito mal pensado. Ainda é meio milhão de pessoas que vê... que são os eleitores dele que restam, mas isso não dá para eles. Mas eu fiquei muito surpreendido com estes resultados da Islândia. É um país em que as pessoas votam alternadamente no centro-esquerda e no centro-direita e assim sucessivamente. Surpreendeu-me, eu fiquei... Sabes que há outros partidos no boletim. Certo, e por qualquer razão as pessoas não votam neles. Eu sei, mas... É tão aborrecido. Não, mas o que é que eu estou a dizer? Não me surpreende porque... Estás a manifestar aborrecimento com o regime democrático? Não, estou a manifestar algum aborrecimento com o facto de ser sempre a ser esta roleta entre os mesmos dois. Para lá. Os outros não querem. Eu alguma vez não deixei de me submeter à vontade das pessoas, agora posso dizer. Das pessoas? Todas? Mas os outros não querem. Se submetesse à vontade das pessoas não fazias outra coisa na vida. Claramente deserto. Não, tu fazes uma ideia demasiado benévola daquilo que as pessoas desejam fazer. Ora bem, no fim de semana passado... Tudo calções, não é? Mas é próprio dos governos... Isto é em todos os países, é próprio dos governos serem tão maus que fazem o governo anterior para ser excelente. Sim. Pronto. No fim de semana passado reuniu-se o Congresso Socialista, embora sem a presença do anteriormente citado José Sócrates. Foi um congresso de um partido já a farejar o cheiro do poder, Pedro Mexia? Não sei bem o que é que eles farejaram, mas acho que o que aconteceu foi o Rui Tavares... que eu mando aqui um abraço, porque está a atravessar a sua estrada de Damasco política e que eu tenho alguma simpatia, descreveu bem o Congresso do PS dizendo que António José Seguro ganhou com
que os manifestantes, os participantes do Congresso, os delegados, votaram 95% em António José Seguro, com 5% da convicção. As próprias pessoas que votaram tinham 5% de convicção. E, de facto, o que está a acontecer no PS é aquele caso típico de alguém que vai ganhar eleições provavelmente sem saber ler nem escrever, porque simplesmente num partido, num sistema rotativo, o líder do partido que não está no poder e que aguente... Mas tu estás a manifestar enfado pela democracia? Não é enfado. Não é enfado nenhum. É a regra. Sei, era isso que eu estava a dizer. As pessoas podem não votar. As pessoas puderam escolher... Eu sei. Repara, quando as pessoas dizem, não sei o que, o Estado em que está os principais partidos. As eleições do PS e do PSD, há uns anos, davam como hipótese no PS Francisco Assis, António José Seguro, e no PSD Paulo Rangel ou Passos Coelho. Exatamente. O PS e o PSD escolheram. Não se podem queixar, escolheram. Ambos os partidos tinham uma escolha muito mais sensata, e sensata, aliás, é a palavra, e não direi inspiradora, porque, enfim, não há sempre as figuras inspiradoras nos partidos, mas escolheram. E eles agora, o que acontece é que ele vai ganhar aquela expressão de ganhar por falta de comparência. Ele vai ganhar por comparência. De lá, a eleições, o Sr. Primeiro-Ministro. É cair-lhe o poder no colo, é isso? No colo. Como é que avalia as propostas concretas que Seguro apresentou no final do Congresso do PS? O que é aquelas propostas de diminuir o rácio dos capitais dos bancos num % e depois ir buscar dinheiro ao Banco Europeu de Investimento? É assim como eu imagino que eu faço um plano para a minha vida. O plano para a minha vida é casar-me com a Marion Cotillard, que é um plano bom para a vida de qualquer um de nós. E, portanto, estruturo toda a minha vida... Menos para a Marion Cotillard. Menos para a Marion Cotillard, exatamente. É por isso que a metáfora é tão boa. E, portanto, eu planei toda a minha vida assim, porque eu vou-me casar com a Marion Cotillard. E depois chego ao pé da Marion Cotillard e a Marion Cotillard diz-me assim, eu não quero casar contigo. Diz mais vezes Marion Cotillard. E depois ela diz-me, eu não quero, desculpa lá, eu não gosto de ti, não quero casar contigo. É exatamente eu acho que ela lhe respondia. Ficasse encantadora. É este, porque eu era insistente e ficava a bater muito tempo à porta. E é este o programa eleitoral de António José Seguro, porque nada depende dele. Ele depende de alguém que não gosta dele, aliás, muito, de chegar ao pé dele e dizer sim, eu quero. Que é isto? O rácio não está dependente dele, o Banco Europeu de Investimento não está dependente dele. Alguém que não gosta dele é a Merkel, é o que estás a dizer? Não, até que não gosta muito dele. O gajo gosta mais do Gaspar. O PS pareceu-lhe preparado para governar Ricardo Araújo Pereira? Então não pareceu. Pareceu-me, sim senhor, mas isso não é necessário, porque o PSD também não está e governa. Sim, e, portanto, não me parece que seja uma absoluta necessidade. Agora, há bocadinho o João Miguel Tavares estava a falar do facto de Vítor Gaspar ser patológico. O Seguro é patafísico. É aquela pseudociência do Alfred Jarry das soluções imaginárias. Ele é o Ubu Roy? Sim, exatamente. É o Ubu Roy. É isso mesmo. É a edição deste programa. Será que nós ganhamos a citação? Podemos fazer uma coisa para estar em rodapé, porque cada citação sim. Eu quero ver um gongo. Quero ver Pacheco Pereira a falar no Rei Ubu. À próxima. São soluções imaginárias, não é? Qual é o problema? É que o Gaspar vê uma realidade imaginária também. E, portanto, há muita patafísica em todo o lado. Pronto. O que é que Alfred Jarry recomendava também? Era uma coisa que nós traduziríamos em português como estomacagandismo. Enfim, eu acho que é uma maneira de ser à qual, para mantermos alguma sanidade, devíamos todos aderir. Pronto, é isso. Isso é a coisa mais praticada nesta terra. Pois, está bem. E bem. Por isso é que ainda temos alguma sanidade mental. Já estamos na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta austeridade verbal. Para ver quem esteja a dizer coisas acima das suas possibilidades, Pedro Mexia. Nós estivemos aqui a falar desta espiral de violência verbal da política, da agressividade da política portuguesa. Mas há países que, embora estejam em austeridade como nós, têm uma cavalgada verbal muito mais descabelada. Foi o caso da Inglaterra, que aconteceu o Ministro dos Assuntos Sociais, o Ian Duncan Smith, que aliás foi já no passado líder do Partido Conservador e que é um católico conservador da ala mais à direita do Partido Conservador, mas teve uma altercação discutindo um assunto da sua
do seu ministério e ameaçou alguém... Como é que isso se diz agora em televisão? Disse em português, arranco-lhe os tomates à dentada, disse o ministro. Que é, apesar de tudo, um grau de... Começa logo por ser uma promessa de político, impossível de cumprir. Quer dizer, possível é. Mas é difícil chegar lá. É difícil e lá está, é infligir um castigo, mas em certa medida também inflige a si próprio. Ele também... dos casos, mas... Está bem, mas se fosse como o Luís Soares, né? O Luís Soares é que há dentro dos braços. Eu cito isto também para dizer que às vezes as pessoas dizem vocês no programa são um bocado javardos, mas na verdade nós lemos a imprensa estrangeira. E por falar nisso, isto é uma citação da imprensa, eu li isto no Guardian. O João Miguel Tavares... Não me venham chatear com javardice. O João Miguel Tavares decreta... Sim, uma coisa que eu li no Correio da Manhã. O Guardian no Correio da Manhã, a imprensa de referência está bem representada. Eu aposto que é mais digna do que esta que o Pedro... Não, é porque eu até trouxe material de apoio. Eu até trouxe material de apoio. Eu sempre quis mostrar coisas no programa. Onde é que é? Que eu nunca sei. Geralmente perguntas. É para qual câmara? A câmara apanha-me aqui. Sempre quis mostrar coisas. Também, atenção, a parte de baixo também é interessante, mas não. Vamos só mostrar a parte. Sócrates fez inglês no Bairro Alto. Sócrates fez inglês no Bairro Alto, um título cuja polissemia certamente terá divertido bastante a atual redação do Correio da Manhã, tendo em conta tão bem que se anda a dar com José Sócrates. Isto é a propósito outra vez do Animal Feroz, porque o ex-vice-reitor da Universidade Independente está mesmo convencido que aquela licenciatura deve ir abaixo, a licenciatura de José Sócrates, não a de Miguel Relvas, que essa já foi. E então, a notícia é que o famoso inglês técnico terá sido resolvido num jantar no Papa Sorda. E, portanto, louvo o bom gosto gastronómico de José Sócrates e o decreto é um decreto invejoso, é cursos no Papa Sorda, eu também quero tirá-lo ao meu. Vamos lá tirar um curso. Por fim, o Ricardo Araújo Pereira decreta menos alegria. Menos alegria, exatamente. Menos Estamos alegria. a divertir-nos à bruta e é melhor pararmos com isso. E é muito prejudicial, porque eu sou do Benfica e isso me envaidece. E o que é que se papel saltitante. O que é que se passa é que, lá está, o Benfica não ganhou nada ainda, mas eu estou cansado de alegria já, e não é só isso, quando na quinta-feira o Benfica se qualificou para a final da Liga Europa... Sabes que festejar antes de tempo não é alegria, tem um tempo técnico. Sei, está bem, sei, mas não há aqui precocidade ainda, é só porque isto já estou alegre com a nona final, o que é que eu posso fazer? Estou alegre com a nona final, mas essa alegria faz... Eu chego a casa e penso, Gaspar, queres a chave de casa? Queres a casa? Leva a casa. Eu não sei, estava a meter a chave de casa num envelope para mandar para as finanças. É o que eles quiserem. Queres o carro? Leva o carro. E é prejudicial. Tu que és marxista, sabes como é que isto se chama? Eu sei, alienação. Claro. Estou-me a manifestar justamente contra isso. É o ópio do povo. Menos ópio, Jorge Jesus, menos ópio. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.